Fala, povo, Giocondo na área novamente. Como prometido, o primeiro vídeo, vamos falar um pouquinho de TDAH. O meu objetivo é criar uma playlist, uma série de vídeos para cada questão específica, para cada tema importante. Inaugurando o TDAH, eu vou dar um briefing e um overview, aí, uma noção geral do que é o problema. E aí depois a gente vai criando vídeos específicos sobre estratégias para coisas específicas, que vocês vão ver que é uma patologia bem complexa. Bora lá? Então, primeiramente, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com ou sem impulsividade, ele é um problema psiquiátrico, neurológico, enfim, pediátrico, do adulto. É um problema complexo que surge de uma imaturação, ou seja, de um atraso no desenvolvimento cerebral, que culmina em algumas áreas específicas, levando a sintomas específicos. Por isso essa gama tão importante, tão complexa de sintomas, né, dependendo do indivíduo. A gênese, a patologia ainda não está muito bem definida, mas tem algumas associações e, sobretudo, a única coisa que a gente pode falar é que é uma patologia bem genética, né? Então é muito comum você pegar na prática, eu tenho TDAH porque meu pai é hiperativo. Às vezes o paciente vem com o pai ou com a mãe, e muitas vezes eles falam, olha, eu gostaria de tratar o meu filho, eu gostaria que você visse o que está acontecendo, porque eu me vejo nele, né? E hoje em dia eu entendo, eu fui procurar com Google, YouTube, Instagram, tem muita coisa, e eu acho isso excelente, que as pessoas veem, se veem nesses diagnósticos ou nessas síndromes, e muitas vezes isso acaba ajudando, né? Leva de fato a uma procura de ajuda que há alguns anos atrás não existia. Notadamente o TDAH, né, é uma patologia que acomete sobretudo crianças, né? Tem algumas questões bem clássicas, né, que eu vou falar, por exemplo, o subtipo mais hiperativo é mais comum em meninos, talvez por uma associação com testosterona, o subtipo desatento é mais comum em meninas, mas na prática a gente acaba vendo um pouquinho dos dois. É mais comum, na verdade, o tipo misto, que é um pouquinho desatento, um pouquinho hiperativo, e às vezes a pessoa acaba trazendo, né, uma demanda muito tipo, meu filho não para quieto, mas na verdade, ou seja, tem uma questão de hiperatividade, mas a gente vê que também tem um componente de desatenção que não foi levado em consideração. Por isso que é interessante que o psiquiatra veja esse tipo de paciente, porque não é raro, aliás, é a regra, tem uma desatenção que não foi vista, tem uma ansiedade, a gente vai falar, e há comorbidades, uma série de comorbidades que são muito clássicas, e é por isso que é tão importante tratar quando jovem, e tratar o mais rápido e eficiente possível. Mas enfim, no consultório chega muito por queixas escolares, criança. No adulto chega muito por uma questão de pandemia, não consigo trabalhar direito. Enfim, essas são as questões mais básicas. De definição, né, a gente vê que na verdade tem a questão da desatenção, ou seja, tem um componente da disfunção do processo executivo, das funções executivas, que é justamente as funções cerebrais que estão associadas ao gerenciamento das tarefas, né, a iniciação, o planejamento, a manutenção da tarefa, a conclusão das tarefas, a priorização delas, a hierarquização do que é mais importante, do que não é, e por isso levando a um quadro, por exemplo, de procrastinação, ou do tipo, eu tenho uma série de coisas para fazer, mas eu não consigo fazer. E às vezes a gente ouve, né, pessoas com uma funcionalidade tremenda, né, diretores de empresa, médicos, engenheiros, etc., mas que falam, poxa, aí chega no imposto de renda, parece que eu fico procrastinando uma coisa tão banal, eu faço coisas tão mais complexas, mas que quando chega numa coisa simples eu simplesmente empaco e fico jogando para debaixo do tapete. É um tipo de procrastinação, de gerenciamento de tarefas, de hierarquização, né? A pessoa vê o trabalho muitas vezes, né, como o mais importante, ou às vezes o relacionamento, e as outras tarefas que talvez não sejam de fato tão importantes quanto, ficam na prateleira do lado, né, na segunda classe. E ali isso acaba levando a um prejuízo em coisas que são mais banais, né? Poxa, eu consigo fazer tanta coisa, mas ao mesmo tempo não consigo fazer imposto de renda, por exemplo. Isso leva a uma autoestima ruim, porque você pensa, né, se isso acontece desde criança, muitas vezes essas crianças têm uma dificuldade de hierarquizar, de ver o que é mais importante. Talvez para uma criança jogar videogame, jogar futebol seja muito mais importante, imagino que para a maioria das pessoas seja quando criança, do que ir na aula de matemática ou escrever uma redação. E aí acaba tirando nota ruim, enfim, e leva a uma série de problemas como bullying, autoestima, reprovação escolar e tudo mais. Por isso que é tão importante a gente ver com cuidado para evitar sofrimento.
E aí vai uma questão, né? A gente, conforme vai aumentando a demanda, pessoas muitas vezes falam, pô, na escola eu ia super bem, eu era um aluno 7, 8, 9, mas aí na faculdade, ou ali no mestrado, no doutorado, que exige uma série de outras habilidades, né? Uma série de habilidades de organização e tudo mais, de manter a consistência por muito tempo, acaba falhando e leva, como eu falei, uma autoestima ruim. É comum na prática a gente ver o subtipo desatento, hiperativo. A gente sabe que adultos, muitas vezes a criança tem um TDAH e algumas delas se mantêm com o problema na idade adulta. Muitas vezes acaba sendo bem comum a questão da desatenção, né? O que torna o diagnóstico ainda mais difícil, por isso um psiquiatra. Porque a desatenção, as principais causas podem ser ansiedade, depressão, um sono mal dormido, uso de cannabis, de maconha, uso de outras substâncias, irritação, burnout, estresse, atividade física no horário inadequado, enfim, uma série de coisas. E aí um psiquiatra com uma boa anamnese, uma boa história clínica pode detalhar e destrinchar e limpar um pouquinho desses outros ruídos, né, desses outros até diagnósticos como ansiedade, e aí de fato fala, poxa, peraí, melhorou tudo, está menos ansioso, está menos irritado, a rotina está melhor, mas parece que a desatenção ainda está super presente, né? Então, possivelmente, talvez tenha de fato um déficit de atenção. Ou então, muitas vezes, o que acontece é isso, a pessoa está ansiosa e ela acha que é hiperativa pela ansiedade, e aí a gente trata a ansiedade, ela melhora da desatenção e melhora da hiperatividade, na verdade era só uma ansiedade, que inclusive é uma patologia mais prevalente. Mas tirando tudo isso, limpou todo esse tipo de diagnóstico, de ruído, de fato há uma prevalência alta de TDAH aí na idade jovem. Hoje em dia a gente fala muito do que a gente chama de TDAH de late onset, no inglês é TDAH que aparece de início tardio, que é depois dos 17, 18 anos, e muitas vezes, ainda mais com o contexto da pandemia, da Covid-19, que é uma doença inflamatória que afeta o cérebro, os pacientes, eles de fato apresentam sintomas praticamente ou muitas vezes idênticos a um TDAH, mas que apareceu como uma secundária, como uma questão consequente a um insulto muitas vezes orgânico, biológico e tal, que é a questão da Covid, uma inflamação na cabeça e tal, pacientes pós-meningite, pacientes que têm trauma, enfim. Por isso é tão importante você fazer um tratamento correto, adequado. E direto chega, né? Eu tive Covid em janeiro, fevereiro, e depois minha memória foi para o espaço. E aí a gente trata com equipe multidisciplinar, né? Terapia, será que não é um contexto de estar em casa muito tempo com o marido, com a família que há muito tempo eu não via e está tendo uma interação forçada, que está gerando estresse, ou horário, né, como eu falei no vídeo de abertura, né? Às vezes com a pandemia os horários eles ficaram basicamente virtualizados, né? Então o chefe mandando mensagem 9, 10, 11 horas da noite, quando na verdade o trabalho acabava às 4, 5, 6 horas da tarde. Isso gera uma angústia, uma quebra na rotina que para quem tem TDAH é muito ruim. E agora, levando ao diagnóstico, né, é um diagnóstico clínico, há uma série de pacientes, uma série de curiosidades, né, as pessoas têm trazido muito isso do tipo, eu fiz um checklist, eu li um questionário, um quiz e eu me identifico em absolutamente tudo. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, né, porque esses checklists, esses manuais, até o nosso manual de diagnóstico, que é o DSM, muitas vezes a gente lê, a gente vai se enquadrar numa série de patologias, porque elas são coisas e derivações muito comuns da vida diária. Então, desatenção, poxa, hoje em dia com tanto de trabalho, celular, Instagram, YouTube e tal, quem não tem desatenção é difícil. Hiperatividade, hiperfoco, poxa, mas hoje em dia tem tanta gratificação, sentir coisas que nos fazem sentir tesão na coisa, né? Então, vídeo no YouTube e propaganda e não sei o que lá, então é difícil pensar num contexto de hiperfoco, né? Por isso da avaliação médica e às vezes um olhar clínico mais apurado, até pela experiência, vai acabar levando um diagnóstico mais fácil e mais rápido, né, e mais confiável. Então é isso, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu acho que essas estratégias e esse conteúdo que está mais disponível com a internet é muito válido, eu sou super fã, eu adoro, mas concomitante, levando a dúvida, né, levando esses questionamentos com o profissional com quem você tem vínculo, com quem você gosta. Olha, eu li isso, o que você acha? Leva na consulta, traz para ele, manda no WhatsApp se ele permitir, o que você acha? Você acha que eu me enquadro? Você acha que não? Esse tipo de proatividade também do outro lado, né, não só do profissional, é muito bom e muito interessante, faz a gente engajar novamente
novamente, rever o que a gente talvez deixou passar, e eu só vejo com bons olhos, contanto que seja bem direcionado. Levando a tratamento, é super importante, e eu vou detalhar em vídeos específicos sobre isso, a gente levar em consideração alguns pilares, né? Eu particularmente levo muito em consideração a atividade física. Eu vejo assim que atividade física, musculação todo dia, ou caminhada todo dia, uma rotina, né? O nosso cérebro, eu sempre brinco, é como se fosse um cérebro de um Neandertal ainda, né? Que é biologicamente preparado a não gastar energia e poupar e não sair da inércia. Então, se a gente consegue quebrar essa inércia de fazer atividade física, gastar caloria, e manter consistência e sair ali da nossa zona de conforto, o resto das outras coisas, o resto dos outros loopings de hábito, né, dos hábitos-chave, vão vir mais fácil, porque esse talvez seja um dos mais difíceis. Então, uma rotina de atividade física todo dia, mesmo que seja 20, 30 minutos, é muito importante. Eu sempre aconselho a musculação para os pacientes, para as pessoas que podem fazer, porque de certa forma, monótono e repetitivo. E se você consegue dar conta daquilo, além de diminuir o cortisol, aumentar uma série de mediadores anti-inflamatórios que vão ajudar no TDAH, promover a neurogênese, estímulo de novos neurônios, sinapses e tudo mais, e melhorar o corpo, a autoestima, vai também, de fato, melhorar a questão dos hábitos, né? Então, a atividade física é um pilar essencial que eu sempre levo em consideração, assim como uma rotina de sono adequada, horário para dormir, horário para acordar, horário para trabalhar, se possível, nem sempre mas se possível. E aí com os outros pilares, será que eu vou precisar da medicação? Muitas vezes sim, a desatenção de fato melhora bastante com o uso das medicações, sobretudo os psicoestimulantes. Será que eu vou precisar da terapia? Muitas vezes sim, porque talvez um dos principais também tratamentos para quem tem TDAH é você construir insight, saber, olha, eu funciono assim, se eu fizer isso, assim, a estratégia de post-it, de agenda única, de tirar foto quando eu vou parar no estacionamento, esqueça sempre onde eu parei, enfim, aplicativos e tudo mais, podem ser super úteis. E aí um bom terapeuta cognitivo-comportamental, técnicas de meditação, vão te ajudar a construir esse insight e se descobrir, e a partir disso tentar de forma quase artesanal, elaborar quais estratégias vão funcionar para você ou não vão funcionar para você. Meu exemplo pessoal, eu começo a dormir em horários esdrúxulos muito tarde, acordar muito tarde, ferrou. Começo a parar de fazer atividade física todo dia, ferrou também. Começo a ficar mais cansado, mais preguiçoso, mais desatento, começo a trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo, para mim não funciona, por isso que eu não dou plantão, por isso que eu não trabalho em hospital. Então tem que acabar entendendo mais ou menos como cada um funciona e é por aí. E por último, né, que eu acho que é a cerejinha do bolo, eu sempre falo, o TDAH é como se fosse um carro, um Porsche, um motor de Porsche, de Ferrari, mas que está com o freio de uma Lambretinha. Então é isso, você pode ir muito bem, você pode vencer as corridas, você pode funcionar absolutamente bem e voar, só que por conta desse freio ruim, talvez de um pneu careca, mais ou menos por aí a metáfora, você derrapa, você chega em quinto, em décimo, em último, e isso gera uma autoestima péssima, né? Você se sente doente, se sente às vezes doido, muitas vezes as pessoas trazem, incompetente, meu irmão consegue, eu não consigo, por que será? E não tem nada disso, na verdade o TDAH muitas vezes é uma pessoa com uma inteligência média superior, super inteligente e por aí vai, só que algumas outras coisinhas, dependendo de onde está sendo afetado, podem impactar mais ou menos na vida daquele indivíduo, por isso que é tão importante e tão bonito tratar esse tipo de problema, né? De forma resumida, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é comum na criança, às vezes persiste desatenção na idade adulta, pode persistir hiperatividade, impulsividade, comorbidades principais, como eu falei, dependência química muito comum com álcool, com cannabis, com cocaína, ansiedade e depressão muito comum, transtorno afetivo bipolar muito comum, compulsão alimentar e insônia. É muito comum paciente com compulsão alimentar mais TDAH, não é à toa que as medicações muitas vezes tratam os dois. E por aí vai. Tratamento, cerejinha do bolo, mais importante, atividade física, medicação, acompanhamento com psiquiatra, uma boa psicoterapia. Tem cura? Não, não tem, mas melhora bastante, com tratamento adequado e acompanhamento certinho. Além disso, né, outras estratégias vai ficar para os próximos vídeos, mas tem coisa. Por exemplo, mindfulness, meditação, música, ausência de estímulos, se a pessoa funcionar muito mal com estímulos ao mesmo tempo, e por aí vai. Beleza? Então esse é o panorama geral do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, comum, bombou na pandemia. Vamos fazer atividade física, tratar adequadamente com psiquiatra, se for o caso, e terapia.
tá bom? Qualquer dúvida, por favor, comentem, deem o like, se inscrevam e divulguem aí pra galera que tem TDAH ou não, que vai ajudar, tá bom?